Oi pessoal, meu nome é Samuel, meu grupo é eu e a Luísa e nós vamos falar sobre concepções alternativas sobre corrente elétrica em circuitos simples. Vamos então para a revisão teórica que o artigo realiza. Então, o autor aqui destaca a importância de identificar as concepções prévias do aluno e ensiná-lo levando essas em consideração, ou seja, comece a ensinar o aluno por aquilo que ele já sabe. Lembrando que estes estão ligados a conhecimentos prévios e ao desenvolvimento do aluno. Você tem que levar em conta o quão desenvolvido mentalmente o aluno já está. A teoria da aprendizagem significativa, proposto por Ausubel, influencia duas novas linhas de pesquisa, que são os modelos mentais e as concepções alternativas. Aqui os modelos mentais partem do pressuposto de que todos têm um modo de pensar, e as concepções alternativas são aquelas geradas por um modo diferente de pensar sobre um determinado assunto. As concepções alternativas são aquelas concepções persistentes criadas pelas vivências e observações cotidianas, que entram em conflito com as concepções científicas. Ou seja, o aluno vai, por um tempo, criar uma ideia na cabeça dele que não necessariamente está alinhada com a ideia científica, e assim quando ele é apresentado à ideia científica, ocorre um tipo de conflito conceitual na cabeça dele. Conflito esse que ele deve resolver para aí sim ganhar o conhecimento científico. Vamos falar agora da metodologia que o artigo utiliza. Então, ele tem o objetivo de avaliar se os estudantes possuem as concepções alternativas, e para isso foram realizados testes com 14 itens, ou seja, 14 perguntas, cada um possuindo 3 alternativas, com uma alternativa correspondente à concepção científica e as outras 2 correspondentes às concepções alternativas, ou seja, aquelas que não são completamente científicas, tem uma coisa ou outra que conceitualmente está errada. A avaliação foi realizada com 2 grupos de alunos. O primeiro contendo 121 alunos de graduação que estavam cursando, no caso, Física 2A, que é um curso de Eletricidade e Magnetismo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a UFRGS. E 32 alunos do terceiro ano do ensino médio de uma escola pública de Maracanã, no Ceará, com indicador socioeconômico de médio-baixo. Além da avaliação realizada na metodologia, alguns alunos foram escolhidos para participar de uma entrevista, para entender melhor as concepções que eles tiveram ao realizar esse teste. Então, agora partindo já para os resultados do artigo. Então, apesar de não conseguir resultados que relacionem o nível de instrução com as concepções alternativas, o autor consegue pelo menos confirmar a recorrência das concepções alternativas já então relatadas na licenciatura. O trabalho confirma que existe uma concepção alternativa de que a bateria é uma fonte de corrente constante, associação entre corrente elétrica e o fluxo de energia, relacionada à ideia de consumo de corrente. Foram observadas também inconsistências entre as respostas do teste e das entrevistas, podendo sugerir acomodação conceitual. Ou seja, alguns alunos escolheram coisas muito diferentes do que eles tinham escolhido no teste escrito. Então aqui estão alguns dos modelos, na verdade todos os modelos de concepções alternativas que o artigo apresenta. São 4 modelos. O primeiro modelo então é que a corrente elétrica é emitida pela fonte, a partir de um dos polos, e é consumida durante a sua passagem no circuito, ou seja, que não tem conservação de energia, de modo que sua intensidade diminui ao ultrapassar algum elemento do circuito. Elemento esse que pode ser qualquer um, na verdade, um interruptor, qualquer coisa. O modelo 2 diz que correntes elétricas deixam a fonte a partir de ambos os polos, sendo usadas quando se encontram nos elementos do circuito. Ou seja, aqui não é a corrente ou a diferença de potencial que liga a lâmpada, mas o encontro de 2 correntes que saem de cada polo da bateria. No modelo 3, a intensidade da corrente é determinada pelo elemento através do qual ela está passando, não pode ser influenciada por um elemento onde ainda não passou. Ou seja, a corrente é vista como algo que atravessa o circuito ponto a ponto, afetando cada elemento no momento que o atinge. Assim,
Uma mudança em um ponto do circuito não afeta o comportamento do circuito nos pontos anteriores. O modelo 4 é que a corrente é uma propriedade exclusiva do gerador, e ela independe dos demais elementos do circuito. Ou seja, independente do que eu adicione no circuito, ela só muda se eu mudar a bateria também. Então aqui está 2 perguntas que foram usadas no teste. Na questão 1, todos os alunos do ensino médio acertaram. E na análise clínica, indicaram que esses alunos acreditam que a corrente é consumida pelos elementos do circuito. Muitos alunos erraram a questão 2. Alternativas e análise clínica condizentes com o modelo que os componentes consomem a corrente elétrica. Novamente aqui nós vemos que a corrente elétrica não é conservativa em circuitos elétricos. Resultados discrepantes entre as questões demonstram a falta de compreensão sobre os elementos do circuito. Isso porque alguns alunos pareciam não entender o que uma lâmpada realmente é na prática, que ela é apenas uma resistência. Alguns veem a lâmpada e uma resistência como algo diferente. Ou seja, eles não compreendem exatamente o que é cada elemento do circuito. E por isso não conseguem dizer como ele altera o circuito. Agora vamos falar um pouco sobre as ferramentas para auxiliar a mudança conceitual, né? Alguns trabalhos demonstram bons resultados ao utilizar experimentos simples como ferramenta, mas estes devem ser aliados ao professor, que deve mediar as interações, realizando avaliações para a identificação das concepções alternativas. Há aulas com o intuito de rever e discutir sobre as observações resultantes dos experimentos e aulas teóricas anteriores às atividades. Ou seja, não adianta o professor tentar trabalhar para mudança conceitual se ele simplesmente não entende a concepção alternativa que os alunos dele possuem. O professor deve também auxiliar no processo de reconciliação integradora, como descrito por Ausubel, quando o aluno consegue relacionar a concepção alternativa e a científica, apesar de serem conflitantes. A interação com os experimentos em grupo tem papel fundamental no processo de aprendizagem. Isso porque os alunos podem se ajudar. Então aqui estão as referências e muito obrigado.